prepara o seu coração para essa mensagem final. E ela tem como tema essa frase aqui, ó. Eu vou dizer 1, 2, 3 e você vai gritar ela, tá certo? Aleluia. Então, 1, 2, 3. Eu estou de volta. Pode ser um pouquinho mais forte. 1, 2, 3 e... Eu estou de volta. Pastor, o que esse tema tem a ver com família? Eu estou de volta. Esse tema e essa mensagem está no meu coração já há algumas semanas. Eu não preparei isso agora. Algumas semanas que isso está no meu coração. Por que esse tema, eu estou de volta? O que isso tem a ver com família? Eu vou te falar. Tem tudo a ver com família, porque aqui mesmo, nessa manhã, existem pessoas que mesmo estando na sua família, não desfizeram a família, não estavam sendo felizes dentro de casa. Aqui existem pessoas que estavam e ainda estão, hoje isso vai mudar, alguém pode dizer aleluia? Meio desanimado com as coisas que estão acontecendo no seu lar, no casamento, no relacionamento com os filhos. Então, eu estou de volta significa: não desisto da minha família, não desisto de ser feliz na minha família, não desisto de viver aquilo que Deus um dia prometeu que eu iria viver. Eu estou de volta para lutar pelo meu lar. Eu estou de volta. Alguém pode dizer eu estou de volta? Eu estou de volta. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Preparado para ouvir a palavra? Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 15. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 15. Ó, colocaram já aqui na tela e eu vou aproveitar o texto da tela. Então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança, ela adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e entrando em casa passava a noite deitado, prostrado no chão, jejuando pelo seu filho, por essa criança. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para levantar ele do chão, porém ele não quis, não comeu com eles, estava lá prostrado, não quero comer, não quero beber, não quero fazer nada. No 7º dia, a criança morreu. Então os servos de Davi ficaram com medo de informar para ele, dizer que a criança estava morta, porque diziam, quando a criança ainda estava viva, nós falávamos com ele, ele não dava ouvido à nossa voz, como nós vamos dizer para ele agora que a criança morreu? Ele pode fazer uma loucura. Se ele não está comendo, não está bebendo, não quer fazer nada, enquanto a criança ainda está viva, se a gente falar que a criança morreu, ele pode fazer uma loucura, ele pode até dar cabo da vida dele. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então ele perguntou, a criança morreu? E eles responderam, a criança morreu. Está morta, Davi. Olha o que Davi faz, versículo 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. E depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram-na diante dele e ele comeu. Sabe o que Davi falou aqui para todo mundo que estava à sua volta? Ele disse, eu estou de volta. Vocês pensavam que eu ia dar cabo da minha vida? Se enganaram, eu estou de volta. Vocês pensavam que não ia ter mais solução para mim? Se enganaram, eu estou de volta. Vocês pensaram que eu ia me entregar a esse problema e desistir de servir a Deus?
se enganaram, eu estou de volta. Será que alguém pode dizer aqui nessa manhã, eu estou de volta? Será que alguém pode dar um grito como um brado de vitória e dizer para o inferno ouvir, eu estou de volta, eu estou de volta? Diga para o seu vizinho, o inimigo se enganou. Ele pensou que ia me destruir, mas eu estou de volta. Meus irmãos, o texto já fala por si só. Davi, ele luta para que o seu filho que estava doente, recém-nascido, ele não morresse, mas ele morre. Então, todo mundo pensa, agora que morreu, Davi vai desistir da vida. Mas não foi isso que aconteceu. Davi decide tomar um banho, botar a melhor roupa, ele decide comer e ele vai para o templo para adorar o Senhor. Talvez você esteja já há algum tempo lutando por algo que está quase morrendo na sua família. Talvez você esteja em uma situação em que já morreu. Coisas que você diz não tem mais jeito, pastor. Eu até gostaria de ter a situação sendo diferente, mas não dá mais, não tem mais jeito. Eu quero mostrar para você aqui nessa palavra, primeiro, o que faz com que coisas boas na nossa família morra, para depois mostrar como que você vai se levantar em atitude, não apenas com o corpo, mas em atitude para dizer para o diabo e para o inferno, eu estou de volta. O que faz uma família experimentar luto foi o que Davi fez. Porque essa criança, ela morrer, ela é fruto de atitudes erradas que Davi teve. Essas atitudes erradas que Davi teve, elas estão se repetindo hoje no nosso dia a dia e matando coisas boas na nossa família. Quais as atitudes são? Primeiro, o pecado de Davi com Betseba, um adultério, e isso gera, esse adultério, consequências terríveis dentro da casa dele, gera consequências terríveis que afeta uma criança. Irmão, o pecado, ele destrói uma família. O pecado de uma pessoa pode fazer uma família inteira sofrer, irmãos. O pecado de uma pessoa. Um pecado pode destruir um casamento e destruir, afetando o futuro dos nossos filhos, irmãos. E nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Porque uma situação como essa que aconteceu com Davi, ela vai acontecendo sutilmente, sem nós conseguirmos perceber por qual caminho perigoso que nós estamos indo. Se você avaliar um homem que caiu no adultério, ou uma mulher que caiu no adultério, isso foi começando de uma maneira muito inocente, foi indo, mas precisamos saber o quanto que isso destrói a família. Olha, o quanto que nós precisamos ficar atentos quanto a essa cilada, para isso não afetar nossos filhos. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Você ama o seu filho? Diga, eu amo, filho. Ama a sua filha? Ama. Então você precisa se proteger quanto a isso. Olha o que diz a Bíblia em Números capítulo 14, versículo de número 18.
Números 14, versículo de número 18 diz: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado ele não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Então não faz besteira, porque se você fizer besteira, isso que você está fazendo como besteira, lá no futuro vai influenciar na vida dos seus filhos. Sabe qual é um outro erro que Davi comete, que faz o luto chegar na sua casa? Davi, ele comete o erro de não estar na posição que deveria estar, por isso que ele acaba deitando com Betseba e cometendo adultério. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós não estamos na posição que deveríamos estar, nós abrimos, não uma brecha, escancaramos um buraco para o diabo entrar e botar ciladas na nossa frente com o intuito de destruir nossa família. Eu vou mostrar para você aqui, 2 Samuel capítulo 1, versículo 11, bota aí na tela. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi era um rei, sim ou não? Então os reis tinham que sair para a guerra. Quando o rei deveria sair para a guerra, diz aqui o texto: Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Aí eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi, ele ficou no palácio em Jerusalém. Bom, aparentemente a vitória está acontecendo do lado de fora. Olha, aparentemente eu estou sendo próspero no meu trabalho. Aparentemente as coisas estão acontecendo e fluindo na minha vida, mas eu quero saber se você está na posição que deveria estar. Porque quando saímos da posição que nós deveríamos de estar, o diabo ele entra nesse buraco que ele viu aberto. Irmão, Davi negligenciou feio no seu dever de como rei estar na batalha. Olha só o que eu vou dizer aqui, sem medo de errar, tá? Homens e mulheres que estão aqui essa manhã, um dia Deus te resgatou desse lamaçal desse mundo, fez uma transformação e uma obra gloriosa na sua vida, e Ele fez isso para que você possa ser grato a Ele, servindo a Ele com um dom e uma habilidade que Ele te deu. Mas você está fora da posição. E porque você está fora da posição, esse buraco que está escancarado, está vindo tentação atrás de tentação do diabo para poder atingir você e afetar a sua família. Você precisa estar na posição que Deus te chamou para estar. Não fugir disso. Porque isso leva Davi para o outro erro. Por ele não estar na posição, ele acaba sendo mais tentado ainda em algo que era vulnerável para ele. Olha o que diz o verso 2 aqui desse mesmo capítulo. Davi está no palácio, não está na guerra. Então, uma tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço do palácio real. Aí ele viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito bonita. Davi fora da posição, não está servindo a Deus com o dom e com a habilidade que Deus deu para ele servir. Ele fica no palácio,
E quando ele levanta para dar uma volta no terraço, aqui acontece o segundo erro. Ele não vigia quanto a uma fraqueza que ele tinha. A fraqueza do olhar. A fraqueza do sexo oposto. Aí ele vai sendo tomado no seu coração por um sentimento muito perigoso que não dá para brincar. Ele foi alimentando esse desejo no seu coração. E quantas pessoas que um dia caíram no adultério que não começou dessa mesma forma, irmão? E isso veio para destruir sua casa e sua família. Começa com uma brincadeirinhazinha no olhar, uma mensagenzinha no WhatsApp, uma risadinha. E o coração vai alimentando de expectativa. E o coração vai desenvolvendo alguns sentimentos que depois não dá para você frear. Olha aqui o perigo, irmão. No caso de Davi, a área que o diabo entrou para atacar ele, que ele precisava vigiar, era com o sexo oposto. Mas você, a área que o diabo entra para te atacar é com o quê? É com dinheiro? É para você botar a mão em um dinheiro que é sujo, que não é legal, e que através disso o diabo entra na sua casa, ele entra na sua vida, e é questão de tempo, ele pode destruir sua família inteira. No caso do Davi, era o sexo oposto. E no seu, qual é? É o orgulho, a vaidade. E aí você quer, por causa do seu orgulho, da sua vaidade, sair atropelando as pessoas, vai pisando nas pessoas para que você esteja por cima. Isso tudo vai depois se manifestar com ataque na sua família. Tudo vai se manifestar com ataque na sua casa. Alguém pode dizer um aleluia aqui nessa manhã? Sabe aonde mais Davi ele erra? Davi erra quando ele tenta ocultar e esconder o seu pecado. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você a respeito do nosso Deus. Deus é um Deus bondoso e misericordioso. E antes de vir um julgamento de Deus por um pecado nosso, Ele nos avisa. Hoje mesmo, aqui, nessa palavra, Deus está avisando para algumas pessoas. Olha como Deus é bom e misericordioso, Ele avisa. Mas quando Ele avisa, eu preciso voltar, estou de volta, assim, opa, deixa eu sair desse caminhado, estou de volta, Senhor. No caso de Davi, quando Deus, Ele está ali sondando para que Davi pudesse acordar e voltar, era ele acertar as coisas. Ele esconde, ele oculta o pecado. Só você vê quando a Betseba engravida, Urias, que era esposo dela, estava no campo de batalha. Davi já tinha que sinalizar, essa mulher engravidou, que besteira que eu fiz, deixa eu pedir perdão para Deus, eu vou pedir misericórdia, clamar a Deus, eu vou chamar esse cara aqui, e eu tenho que pedir muita misericórdia a ele, e eu tenho que acertar. Davi não fez isso. Davi manda um recado para o Joabe e fala: Joabe, Urias está aí no campo de batalha? Joabe, está sim, está aqui, ó, na frente, lutando, igual um leão para defender o seu reinado, meu rei Davi. Davi fala: manda ele voltar para casa, porque ele precisa tirar um tempo com a esposa dele. Qual era ali a estratégia de Davi para esconder o pecado? Urias volta para casa, deita com a sua esposa, e aí se o filho nasce, está tudo tranquilo, meu pecado está encoberto, ninguém me descobriu. Irmão, não cai nessa não, tá? Pode demorar o tempo que for, 1 hora a casa cai. E pode afetar a nossa família.
Então Davi tenta ocultar e esconder o pecado. E por isso que veio uma sentença de Deus. Porque ele teve tempo de dizer: estou de volta, não quero mais esse caminho perigoso, me arrependo, estou de volta. Ele não fez. Então uma criança morre por causa do pecado do seu pai. Bom, a Bíblia conta uma outra história de alguém que tenta esconder um pecado. Acã, ele fazia parte do exército de Josué, e o exército de Israel, ao comando de Josué, vai para a batalha contra uma cidade pequenininha chamada Ai. Israel já tinha vencido exércitos infinitamente maiores que Ai. Ai era um pedacinho, nada, não tinha nenhuma condição no natural de vencer Israel. Só que no meio do exército de Israel tinha esse homem chamado Acã, que ele pega algo que não era para pegar, bota a mão em alguma coisa que Deus proibiu de colocar, e ele esconde aquilo dentro da sua casa, talvez lá debaixo da cama. Escondeu. E isso que ele escondeu foi o que trouxe a derrota para Israel numa luta contra uma cidade pequenininha. Irmãos, existem famílias que estão sofrendo derrota atrás de derrota, perda atrás de perda, e perdas em áreas que não era para você perder. Não tem justificativa natural para você ter uma perda como essa que você teve. E por que você está tendo essa perda? Talvez você está escondendo um pecado lá dentro do seu computador. Você está escondendo um pecado nos seus contatos do WhatsApp. Você está armando uma cena para esconder um pecado grave que você tem cometido. Por isso é que se instala o luto na casa de Davi. Mas Deus é bom. Quantos podem dizer que Deus é bom, irmão? Deus é tão bom que Davi lá, arrebentado, depois de perder o filho, o Espírito Santo visita Davi quando ele estava prostrado ali naquele chão, e começa a trabalhar no coração de Davi a possibilidade dele se levantar para recuperar tudo aquilo que ele havia perdido e se posicionar como filho de Deus, que ele nunca deveria de ter saído daquela posição. Esse mesmo Espírito Santo que estava trabalhando no coração de Davi naquela época, está trabalhando aqui nessa manhã, no coração de homens, mulheres, jovens e adolescentes, e ele está dizendo: é possível você se levantar e dizer na cara do diabo: você não vai me destruir porque eu estou de volta, você não vai destruir o meu futuro porque eu estou de volta, você não vai afetar a minha família porque eu estou de volta. Esse mesmo Espírito Santo está trabalhando aqui no nosso meio nessa manhã, porque Ele quer dizer, igreja, é hora de estarmos de volta. De volta. Diga: eu estou de volta. Diga: eu estou de volta. E para Davi estar de volta, não era apenas o posicionamento físico de se levantar, tomar banho, comer e adorar o Senhor. Eu estar de volta é acertar algumas coisas. Então, se nós estamos de volta, vamos fazer igual a Davi agora. Vamos acertar as coisas. Fala para o seu vizinho assim: eu vou acertar as coisas. Não, fala, se a esposa fala, fala para o marido assim, fala: ô maridão, vou acertar as coisas. Como que ele reconhece, como que ele acerta as coisas? Primeiro, ele reconhece o seu pecado, sem justificar. Porque na primeira vez ele tentou esconder, agora na segunda vez
ele reconheceu sem justificativa. 2 Samuel capítulo 2, versículo de número 13. O profeta Natã confronta Davi na cara e fala na cara: você fez isso, tentou ocultar, e por isso que Deus está julgando. Então Davi responde: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas por que Deus perdoa o pecado de Davi? Porque agora ele confessa o seu erro sem se justificar. Sabe o que vai impedir você de se levantar? É você não pedir perdão ou pedir perdão se justificando. Fiz isso por causa daquilo. Fiz isso porque a minha esposa blá 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 blá. Fiz isso porque o meu marido blá blá. Fiz isso porque o meu pastor ou o meu líder blá blá. Sem justificativa. É você passar o óleo de peroba na cara e falar: pequei. Alguém pode dizer um aleluia? Porque o primeiro passo para a restauração de uma pessoa, de uma família, de uma casa, é admitir o erro com humildade. Deus não vai restaurar o seu casamento e colocar vocês de volta, de pé, se não houver essa humildade para admitir o erro. Estar de volta passa por isso. E se nós olharmos uma outra situação que foi falada nessa série Família, o filho pródigo, ele faz um monte de besteira. Ele deixa a sua casa em luto. Ele deixa seu pai e a sua mãe em luto, porque ele decidiu viver a vida dissolutamente, da sua forma, da sua maneira. Mas chega uma hora que o mesmo Espírito Santo que tocou no coração de Davi, que está tocando nos nossos corações nessa manhã, ele toca no coração daquele filho pródigo, a ficha cai e ele diz: eu preciso estar de volta. Eu preciso estar de volta. E quando a ficha cai e ele diz: eu preciso estar de volta, ele diz: vou para o meu pai e vou dizer: pai, sem justificativa, sem desculpinha, quero confessar, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra o Senhor. Me recebe de novo, pai, porque eu quero dizer para o inferno ouvir: eu estou de volta, eu estou de volta, eu estou de volta. Alguém pode gritar: eu estou de volta. Eu estou de volta. Não é só se levantar fisicamente, é se levantar com decisões que partem do coração. Qual foi a outra decisão que Davi toma, que mostra ele se levantando? Davi aceitou as consequências. Ele não se revoltou contra Deus pela disciplina que ele sofreu do Senhor. Davi aceitou as consequências. Sabe o que eu vejo? Em algumas situações, pessoas que se revoltam contra Deus com erros que foram elas mesmas que construíram. Ela mesma cavou o erro. Ela mesma fez besteira. Aí quando vem a disciplina de Deus, se revolta contra Deus. Davi, ele aceitou as consequências do seu pecado. Reconheceu: se o filho morreu, eu não vou botar a culpa em Deus, porque o responsável por esse problema ter acontecido dentro da minha casa foi eu mesmo. Por isso Deus levanta esse cara. Você quer ver? Bota aí na tela aí. O capítulo 12, versículo de número 23. Davi está conversando com seus soldados. Ele diz: mas agora que a criança morreu, por que eu vou jejuar? Vou poder trazer essa criança de volta? Eu irei até ela? Ela não vai voltar para mim. Então está tudo certo. O que eu vou fazer agora é me levantar e consertar a minha vida com Deus. O que eu vou fazer é me levantar
e voltar para a posição de onde eu nunca deveria de ter saído. Vamos olhar o filho pródigo? A mesma coisa. O filho pródigo que fez um monte de besteira, que gerou luto dentro da sua casa. Quando ele decide voltar sofrendo as consequências pelo seu pecado. Como que ele mostra isso? Quando ele fala para o seu pai: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, e o Senhor pode me receber de volta na casa apenas como um dos empregados. Eu não tenho direito a exigir nada, eu estou disposto a pagar o preço pela besteira que eu fiz. Me recebe apenas como empregado, mas por favor, papai, deixa eu dizer na cara do diabo e para todo o inferno ouvir: eu estou de volta, estou pagando consequências, mas estou de volta. Estou pagando o preço que preciso pagar, mas eu estou de volta. Será que alguém pode dizer na cara do diabo: eu estou de volta? Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Sabe como Davi, ele acerta as coisas? Ele acerta as coisas quando ele busca ao Senhor de uma forma quebrantada. Ele agora busca Deus em quebrantamento. Ao invés de se afastar de Deus, porque Adão, como nós falamos na semana passada, ele comete o grave erro de pecar, de fazer coisa errada e se esconder de Deus. Ô irmão, não faz isso. Você quer salvar a sua família do luto? Você quer proteger a sua casa, a sua família, a sua própria vida? Fez coisa errada? Não se afaste de Deus. Volte-se para Deus em quebrantamento, é o que Davi faz. O Salmo de número 51 é a oração que Davi faz depois dele ter cometido esse grande pecado. Se você está em uma situação que fez besteira na vida, fez bobagem, lê o Salmo 51 e ora ele todo dia. Porque foi o Salmo 51 que Davi escreveu depois da besteira que ele fez. Então no versículo 17 do Salmo 51, ele diz: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Isso Deus não despreza. Diga aleluia. É você chegar diante de Deus com a ficha que caiu e dizer: Senhor, eu estou arrependido. Foi uma besteira que eu fiz. Que bobagem, onde eu estava com a cabeça para fazer uma coisa dessa para prejudicar minha própria família. Me ajuda, Deus. Por favor, me ajuda. Ele não chega com orgulho, ele não chega querendo determinar como deveria de ser, ele chega quebrantado. Me ajuda, Senhor. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Está no Salmo 51, me ajuda, Deus. Por favor, me ajuda. Me ajuda, porque eu quero consertar as coisas. Me ajuda, porque eu quero acertar a besteira que eu fiz. O outro acerto de Davi, que faz ele estar de volta, se levantar e estar de volta, é que ele não ficou prostrado no luto. E agora eu quero que você preste bastante atenção, porque aqui é que está a chave da mensagem. Davi não ficou prostrado no luto. Depois de jejuar pelo filho durante vários dias, de clamar a Deus, orar, ele estava prostrado. Quando dizem para Davi: acabou, Davi, não tem mais jeito, a criança morreu. Davi, quando recebe essa informação, ele não fica aprisionado no luto, ele não fica choramingando pelos cantos e começa a murmurar, a se colocar como pobre coitado da história. Davi entendeu que ele não poderia ficar preso a algo que já aconteceu. Por isso ele se levanta.
Sabe o que está acontecendo hoje? Pessoas estão sendo aprisionadas pelo diabo em situações que já aconteceram e não dá para mudar. Então você não se levanta. Você está vivendo um luto há anos. 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos vivendo um luto, porque você não vai mudar aquilo que aconteceu lá atrás. Não adianta. Você precisa, meu irmão, esquecer o que ficou lá atrás e agora, assim como Davi, dizer: eu estou de volta, eu vou me levantar e vou estar de volta. Eu não vou ficar aprisionado nas dores do passado, eu não vou ficar escravizado com aquilo que deu errado na minha família e na minha vida. Eu vou me posicionar e dizer para Deus: Deus, eu estou de volta. Deus, eu estou de volta. Oh, meu irmão, será que você pode dar um brado de vitória dizendo: eu estou de volta? Eu estou de volta. Eu estou de volta. Vou mostrar algumas situações para você. Jonas, um profeta escolhido por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus. Esse profeta, ele foge do chamado dele. Esse profeta, ele foge e se distancia do Deus que o havia capacitado e ungido. Então, tudo começa a dar errado. Ele vai para um navio que sofre tempestade, ele vai para o porão do navio e fica lá escondido. Depois descobrem ele, tiram ele do porão, jogam ele no mar revolto. Do mar revolto, uma baleia engole o Jonas, e o Jonas está lá. Acabou para mim. Não tem mais jeito. Já era. Só que lá dentro, quando ele começa a pensar já era, a ficha cai, igual caiu em Davi, igual caiu no filho pródigo, e igual está caindo na vida de homens e mulheres que estão aqui. O Espírito Santo fala. E quando parecia que já era, não tinha mais jeito e a ficha cai, no mesmo momento que ele se arrepende, a ficha cai, a baleia vomita o Jonas e coloca o Jonas para fora. E quando o Jonas chega de fora, depois de sofrer tudo que tinha sofrido, de fazer tudo de errado que tinha feito, entristecendo a Deus, ele agora do lado de fora, ele se levanta e ele fala: Deus, muito obrigado, eu estou de volta. Deus, muito obrigado, eu estou de volta. Conta comigo que eu vou pregar para Nínive e fazer o que o Senhor me mandou. Deus, eu estou dizendo para o inferno inteiro ouvir: eu estou de volta. Eles pensaram que eu ia fugir do chamado, que não ia ter mais jeito para mim, mas agora vão ter que ver eu aqui me posicionando diante do Senhor e dizendo: obrigado, eu estou de volta, eu estou de volta. Mas então, não foi só Jonas. Alguém que sofre muita injustiça e passa por um aperto tão grande, onde a intenção do diabo era fazer ele desistir do seu futuro. Sabe quem é esse? José. José tem um sonho maravilhoso, mas o que começa a acontecer na sua vida não é a realização desse sonho maravilhoso. O que começa a acontecer são injustiças e problemas. Ele é lançado pelos seus irmãos em uma cova. Dessa cova, ele é vendido como escravo, cai lá na casa do Potifar e fica como escravo naquele lugar. Depois de estar como escravo, ele é acusado falso e injustamente de fazer algo que não fez. Ele agora é lançado dentro de um cárcere, mas ali dentro daquele cárcere, o Espírito Santo que havia feito para José a promessa lá atrás, começa a trabalhar e dá a revelação de um sonho para José. Não era o sonho que ele tinha tido lá, era o sonho que ia fazer, em um certo momento, um dos seus colegas prisioneiros contar para Faraó, a maior potência daquela época,
do dom que Deus havia plantado na vida do José. José está no cárcere, mas em um dia, escuta só o que eu vou dizer para você, irmão, um dia Deus pode virar todo o cativeiro da sua vida. Um dia, escuta só, um dia pode mudar tudo. José está lá no cárcere e o faraó manda buscar José. Pede para vir esse homem lá. E ele vai. E quando ele vai, o faraó tem ali uma pergunta para fazer de um sonho que ninguém interpretava. José revela o sonho todinho para faraó. E quando José revela o sonho todinho para faraó, faraó fala: ó, ninguém aqui no Egito inteiro vai ter mais autoridade do que você e mandar mais do que você. Eu estou mandando colocar um anel no seu dedo agora, e esse anel representa a sua autoridade. E eu imagino que na cabeça de José, o José está assim: a primeira coisa que vier na minha mente para eu fazer, quando o anel for colocado no meu dedo, é eu levantar ele e mostrar para Deus: Deus, obrigado, eu estou de volta. Ó Deus, depois de sofrer tanto e passar tanta injustiça, eu estou aqui, eu estou de volta. O sonho não morreu, o sonho não paralisou, o sonho não foi acabado, eu não desisto do sonho. Deus, eu estou aqui, eu estou de volta. Será que alguém pode gritar e dizer: eu estou de volta? Meu Deus, meu Deus. Pastor, mas acaba aí. Vou contar para você uma última pessoa. E olha como a bondade de Deus se manifesta na nossa vida. Jesus, ele vem a essa terra para nos salvar. O homem que faz tudo que é tipo de besteira, o homem que tacou pedra, cuspiu nele, o homem que traiu ele, ele vem para salvar esse homem. E para salvar esse homem, ele vai sofrer uma morte chamada morte de cruz, a morte mais dolorosa que existe. Jesus vai sofrendo todo aquele pedaço pela via dolorosa, e ele na cruz, depois de apanhar, dá o seu último suspiro e morre. Imagino o diabo fazendo uma festa no inferno e dizendo: acabamos com ele. Morreu, foi eliminado, acabou. Passa um dia, 2 dias, 3 dias. Jesus está lá no inferno e ele grita para o diabo e para o inferno inteiro ouvir: Satanás e todos os anjos que trabalham para você, quero lhes dizer uma coisa. Está vendo aqui na minha mão? Chave da morte. Aqui na minha mão, chave do inferno. Vocês precisam saber: eu estou de volta. Eu estou de volta. Será que alguém pode ficar de pé celebrando e dizer: eu estou de volta? Será que alguém pode gritar: eu estou de volta? Será que você pode gritar para o inferno ouvir e dizer: eu estou de volta? Abra a boca e diga: eu estou de volta. Abra a boca e diga: eu estou de volta. Fala para o irmão da direita e para a esquerda, fala: você vai ter que me aguentar, porque eu estou de volta. Aleluia! Você vai ter que me aguentar, porque eu estou de volta. Será que alguém pode dizer: eu estou de volta?